Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós, nessa noite, amanhã e até na eternidade. Eu estou feliz de estar aqui hoje mais uma vez, na presença de Deus, para ministrar a palavra dele. Ver que tem um número até bom de irmãos aqui interessados em ouvir a palavra, de estar na presença de Deus. Eu acho que quem ganha é quem vem, sempre. Eu queria fazer a abertura do culto com Isaías 6. Vou ler aqui, acho que 3 versículos, 4. A partir do versículo 5, acho que até o 8. Amém? Então, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com um tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou nos seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim, Senhor. Uma passagem bonita, Me lembra um acampamento, Me lembra um acampamento. Mas aqui a gente aprende, que Isaías, que era um homem santo, pelo que a gente conhece, pelo pouco que a gente conhece dele pelas escrituras, era um homem muito dedicado nas coisas de Deus, e ele mesmo reconhece que ele era um homem de lábios impuros, que era um pecador, mas Deus, na sua misericórdia, manda que um anjo o toque na língua e diga para ele que os seus pecados estão perdoados. E isso acontece conosco também. Nós também somos pecadores, continuamos pecando, mas Jesus veio para trazer essa brasa, para nos tirar o pecado da nossa boca, da nossa mente. E o que nós temos feito com isso? Será que nós temos aproveitado essa oportunidade e fazer que nem Isaías: eis-me aqui, Senhor, chame a mim? É isso que nós precisamos fazer, é estar aqui nessa quinta-feira, não só para estar, mas para louvar e agradecer o nome do Senhor, buscar o ID dele, que ele tem para nós, para que a gente possa realmente estar caminhando na presença do Senhor todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito grato, Pai, por o Senhor permitir que eu esteja aqui, Senhor, falando da Tua palavra, Pai. Sou grato pela Tua presença, pela presença dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um nessa noite, Pai. Que o Senhor traga a Sua palavra, que venha entrar no coração de todos, Pai. E aqueles que não puderam vir, Senhor, não sei por qual motivo, mas que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue dando direção, para que eles possam caminhar, Senhor, a cada dia mais em busca dessa maravilha que é a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Esteja conosco, Pai, nos abençoa e nos dê um culto abençoado, Pai. Que a Tua presença seja constante. Em nome de Jesus, oramos agradecido. Amém, Pai. Luz do
te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, pode se sentar. Hoje eu lembrei, hein? Começando a ficar bom. Glória a Deus. Mas que bom, né? Que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. O que seria de nós se essa misericórdia não durasse para sempre? O que seria de nós? Que bom que a misericórdia dele está aí e que dura para sempre. Devemos dar glórias todos os dias por isso, pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração antes de começar. Senhor, meu Pai, meu Deus, acalma, Senhor, o meu coração. Coloca, Senhor, as tuas palavras na minha boca, Pai. Que o Senhor venha com o seu Espírito Santo, Senhor, ministrar na minha mente e no meu coração, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu fale, Pai. O Senhor tem colocado a palavra, me preparei, estudei, mas que o Senhor me acalme e me dê a tua palavra, para que ela seja rema no coração das pessoas, Pai. Eu sei que a tua palavra não volta vazia e que para alguém sempre vai servir, Pai. Para mim ela já serviu e eu espero que ela sirva para mais pessoas aqui na igreja hoje. Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vai ficar meio difícil.
de achar as coisas aqui, porque desbotaram. Mas eu vou começar lá em... Hoje eu não vou ler um texto grande, eu vou pegar alguns versículos. E eu quero começar com João 14:6. Já está lá na lousa. A gente não precisa nem procurar, né? É só virar as costas e ler, né? Vou ler lá, é mais fácil. Mas eu vou pegar aqui porque de repente a gente acaba lendo mais algum trechinho. Está aqui, João 14:6. João estava confrontando os discípulos nessa passagem, confortando os discípulos, desculpa eu falar. E ali no versículo 6, ele responde a uma pergunta, né? Tomé fala para ele assim: não sabemos para onde vai, Senhor, qual é o caminho? E ele responde para Tomé assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que eu escolhi esse versículo para mim começar a falar sobre a palavra hoje? Ele faz todo sentido. Faz todo sentido no que eu queria colocar aqui. Porque hoje nós vivemos, né, estamos vivendo numa época em que as pessoas, a maioria das pessoas, parece que não estão preocupadas com a palavra de Deus, não estão preocupadas com o que Jesus tem ensinado, mas as pessoas estão mais preocupadas em defender a sua igreja, a sua denominação, seja ela lá católica, seja ela aqui evangélico, como nós somos chamados. Mas as pessoas estão se esquecendo do que é o mais importante. Que o importante não é você idolatrar a tua igreja, idolatrar aquilo que você acha que é o certo. O importante é que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que a palavra dele é o que interessa. A minha igreja, as pessoas falam assim: a minha igreja é a única, é a verdadeira. Aí você conversa com o outro: a minha denominação é muito melhor, ela é mais completa, ela tem um grande palco, tem um salão enorme. Mas o que adianta tudo isso se você não pertencer ao grupo daqueles que realmente serão salvos? Porque muita gente fala assim: se você não pertence ao nosso grupo, você não será salvo. É uma tremenda de uma blasfêmia isso, né? Porque eu nunca vi nenhum grupo salvar, nunca vi nenhuma igreja salvar, nunca vi ninguém salvar. O único que eu conheço que para mim salva é Jesus Cristo. Então, que a gente comece a pensar diferente, que a gente não comece a ficar exaltando a nossa igreja, não fique exaltando, não fique brigando. A gente entra na internet hoje, né? Tem milhares e milhares de teólogos, de pregadores, e tem gente de toda espécie falando sobre a palavra, ou tentando falar sobre a palavra. E daí a gente começa a ler alguns comentários que, poxa, me entristece o coração. Porque a pessoa acha que ela chega até a ofender um outro cristão, que não seja da mesma religião, dizendo assim, do que a dela, porque ela confia tanto na igreja dela, confia tanto na religião dela, que ela se esquece que o Salvador não é o pastor, não é o padre, não é seja lá quem estiver ministrando. Ela se esquece que Jesus veio e morreu na cruz para que isso pudesse acontecer. Então, que a gente sabe que a Bíblia nos ensina que só um Salvador, é Jesus Cristo. A igreja é muito importante, mas não existe nada dentro da igreja se não for para apontar para Cristo. Se a igreja não estiver apontando para a palavra de Deus, não estiver apontando para Cristo,
não é uma igreja boa. Porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja é apontar a palavra de Deus, apontar para Cristo, para o nosso Salvador, para aquele que nos fortalece, aquele que realmente é importante, e não a religião, e não a igreja ou outra coisa. Lá em Mateus 15, 8, 9, Mateus 15, 8, 9 fala assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que não são preceitos, que são preceitos de homens. E é exatamente isso que acontece. A gente aprende tanta coisa, né? Ouve tanta coisa, que acaba tendo a mente confundida e acaba tendo essa guerra. Hoje tem uma guerra entre denominações, entre igrejas, entre cristãos. E de que vale tudo isso? Jesus repreendeu os religiosos, né, os fariseus. Ele falou que eles conheciam muito bem as Escrituras, que eles frequentavam o templo, eles jejuavam, oravam, mas mesmo assim, eles rejeitaram o próprio Messias. Será que a gente hoje não está correndo esse risco? Mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo ouvindo a palavra. Eu tenho conversado com pessoas que são cristãos, dizem que são cristãos, no coração deles eles até que são cristãos, mas que estão com uma mente tão perturbada, tão cheia de ensinamentos que não é da palavra de Deus, que a gente fica preocupado com isso. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu preciso pregar a palavra de Deus para quem não conhece, mas tem tanta gente dentro da própria igreja que não está vivendo a palavra de Deus. Eu lembro, há quase 6 anos atrás, quando eu estava lá em Barretos, tendo o meu encontro com Deus, né? Eu gostava de conversar com as pessoas, assim, eu via alguém, eu queria conversar porque eu estava carente, né? E eu estava precisando de Deus. E eu queria conversar com todo mundo. E eu estava recém voltado para a igreja naquela época, né? Eu estava afastado há muito tempo da igreja, dos caminhos de Deus. E eu lembro que eu vi um senhorzinho sentado. E eu fui conversar com ele, falar da palavra de Deus. Ele falou, meu irmão, eu estou aqui já faz algum tempo. Já é o 4º câncer que eu estou tratando. Um senhor bem de idade já. Mas eu sei por que eu estou aqui. Porque Deus quer que eu venha aqui para aprender mais um pouco. Eu faço parte de uma denominação, de uma igreja, há muito tempo, sou cristão, mas eu preciso vir aqui aprender um pouquinho mais para voltar lá e pregar para os meus irmãos que estão perdidos na fé. E aquilo me encheu o coração. Porque o 4º câncer que ele estava tratando, e ele estava assim com uma disposição e achando que aquilo realmente era um aprendizado para ele, porque ele precisava ensinar aqueles que se diziam cristãos dentro da igreja. E eu acho que umas 4 semanas atrás que uma ministração no pastor, e eu falei até para a tia ali na hora, pô, acho que eu acabei de aprender a minha palavra para a próxima ministração que eu vou ter que fazer, porque eu sempre sou difícil de conseguir uma palavra, fico lá, leio, mas faz umas 4 semanas que essa palavra tá, e era isso que eu tinha que falar, era vir aqui e falar sobre a nossa percepção de que é religião. Não é igreja, não é ouvir falar, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que morreu por nós. É isso que nós temos que aprender. Como a gente viu aqui, né, os fariseus que eram doutores na lei, que conheciam tantas coisas, rejeitaram o próprio Messias. É possível a gente frequentar cultos, cantar, orar, jejuar, conhecer a Bíblia e ainda não conhecer Jesus verdadeiramente? É bem possível. É
bem possível. Eu falo isso por mim, porque eu tenho buscado, para mim é uma luta. Todo dia é uma luta. Eu sei quem é Jesus, eu sei da história de Jesus, já ouvi de Jesus, mas meu coração realmente já está quebrantado, já está voltado para esse Jesus que me salva. Será que o de vocês também realmente está voltado? A gente fica muito nessa de religião, acostuma a vir para a igreja, acostuma a vir para o culto, mas no dia a dia a gente acaba esquecendo desses pequenos detalhes, do que realmente é importante, não dos pequenos detalhes, dos grandes detalhes, daquilo que realmente é importante, que é a palavra de Deus, que é a salvação através de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que a nossa salvação só vem dele, não vem de outro lugar. A salvação está em Cristo, não em uma denominação. Lá em Atos 4:2, em Atos 4:2, Atos 4:2, ele fala lá, né? Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciaram em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Era isso mesmo que eu queria ler? É 12, é isso aí. Ah, tá, é 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que versículo. Não tem ninguém, nenhum outro nome, nada que importa por quem sejamos salvos. É só Jesus Cristo. E a gente fica nesse dia a dia, nessas coisas, brigando com os próprios cristãos, achando que, não, eu tô certo, você não sabe nada, eu amo ser católico. Poxa, como eu fico irado quando eu ouço isso. Minha família toda é católica e eu fico bravo, porque eu amo ser católico. Não, eu amo Jesus Cristo, não é ser católico não é nada. Ser evangélico, ser crente, ser protestante, ser macumbeiro, isso não é nada. Nós temos que amar Jesus Cristo, temos que amar a palavra de Deus. Pedro não disse assim, há salvação nessa igreja, quando ele é escolhido lá para, segundo os católicos, ele é escolhido para ser o primeiro papa, escolhido para ser o fundador da igreja. Não, a igreja é de Cristo, não é de Pedro, não é de ninguém. Não há salvação nessa igreja. Há salvação nessa igreja. Há salvação não nessa religião. Ele não disse que ia ter salvação na religião. Salvação tem que ser na igreja. Ele disse, a salvação em Jesus Cristo. Paulo também escreveu lá em 1 Timóteo 2:5. Vou ler por lá mesmo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Paulo disse, a nossa esperança não está na igreja, a nossa esperança não está nos ensinamentos de homens, a nossa esperança está no ensinamento da palavra, nossa esperança está no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nossa esperança não pode estar em nenhum pastor, não pode estar em nenhum líder, não pode estar em nenhuma denominação, no Santos, em Maria ou em qualquer igreja, nada disso. Nada disso. As pessoas ficam bravas quando a gente tenta falar alguma coisa. Essa semana mesmo eu tentei falar com meu irmão, a gente está sempre lá conversando e tal, e às vezes eu dou uma cutucada nele para puxar assunto, e ele, não, você precisa estudar, você não sabe ainda, você não leu a história da igreja ainda. Cara, eu não preciso saber da história da igreja, eu preciso saber da história de Jesus Cristo, preciso saber do que está aqui, ó. É isso que me importa, é isso que eu preciso. A minha salvação está aqui, não está lá. A dele também está aqui, não está lá. Mas está difícil. A gente tenta falar para as pessoas. Por isso que meu coração estava ardendo essa semana. Eu tinha que vir aqui e ministrar sobre isso.
Eu sei que às vezes parece que é uma palavra que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Tem muito a ver porque a gente se perde no dia a dia desse mundo. São tantas ofertas, tantas coisas que a gente acaba ouvindo muita heresia, muita baboseira. A internet é um campo vasto para você aprender, sim. Tem muita coisa para você aprender, mas também tem muita coisa para te derrubar. E se você não tiver pautado na palavra, se você não tiver buscando a presença de Jesus Cristo, você realmente é um prato pronto, né? Uma presa fácil, é isso, uma presa fácil para cair no engano. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que saber, e não tem outro jeito. A igreja pertence a Cristo. Não pertence a Pedro, não pertence a Paulo, não pertence a João, não pertence a ninguém. A igreja pertence a Cristo. Nós temos visto muitas igrejas aí que têm dono. Infelizmente, os próprios cristãos, os próprios evangélicos aí, que a igreja tem dono. Não, a igreja é minha, eu que fundei, eu que... Não é assim que funciona. A igreja é de Jesus Cristo. Talvez ela não precisasse nem estar num templo aconchegante, como a gente está aqui hoje. Podia estar lá embaixo de uma árvore, como a gente viu, acho que foi no acampamento mesmo com o pastor. O pastor que levou, não foi, pastor? O povo lá da África, embaixo de uma árvore. Isso é igreja, né? É você estar cumprindo com aquilo que Jesus pediu. A igreja pertence a Cristo. Lá em Mateus 16, 18. Vamos lá ver. Onde eles gostam de pegar, gostam de falar para a gente. Olha lá. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso é mantra para quantos cristãos? Ainda continua sendo mais do que os protestantes, né? Que estão nesse engano, achando que Pedro é a igreja. Não, Pedro não é a igreja. Pedro não é papa. Papa não é santo. Papa não é homem. Ele peca, ele erra. Ele também ele depende de Jesus Cristo para poder sobreviver. Então Pedro não é o fundador da igreja. Jesus Cristo é o fundador da igreja. Ele disse: a salvação em Jesus Cristo. Ah, não, aqui eu já li, desculpa, perdão. Me perdi aqui na folha. Então, a igreja pertence a Cristo, Mateus 16, 18. Observe, ele não disse assim: a igreja é de Pedro, a igreja é de Paulo. Ele não disse isso. A igreja é de determinada religião ou denominação. Ele diz assim, bem claro, está escrito lá: minha igreja. Jesus Cristo fala assim: minha igreja. Ó, também te digo eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja não é de Paulo, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Marcelo. Graças a Deus que ele abriu isso aqui para a gente vir aqui falar da palavra de Deus, mas a igreja não é dele, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Só ele é o Senhor das igrejas. A igreja é o fundamento de Jesus Cristo. É para isso que ele veio e fundou. Então, nós temos que ouvir que ele disse bem claro: minha igreja. Existem muitas denominações espalhadas pelo mundo, muita. Hoje são milhares e milhares. Eu vejo isso lá na internet também. Às vezes eu fico exaltado, fico bravo, né? Eles falam assim, presto tontos, um negócio assim. Protestante, né? Presto tontos. Tem mais de 4.000 dominação, 4.000 igrejas, cada um fala uma coisa, cada um de um jeito. É porque não está se baseando aqui, ó. Porque todo mundo segue a mesma Bíblia, inclusive os nossos irmãos católicos seguem a mesma Bíblia. Então, não vá pelo ensinamento de homem, vá pelo ensinamento da palavra, vá pelo ensinamento do que Jesus deixou para nós. Então, ele falou assim: é a minha igreja. Existem tantas denominações, mas a verdadeira igreja é Jesus Cristo.
Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Essa é a igreja. Essa é a igreja. O verdadeiro povo de Deus é formado por todos aqueles que nasceram de novo e permanecem em Cristo. Isso é a igreja. Todo aquele povo que realmente formado, né, nasceram de novo e permanecem em Cristo. Aqueles que buscam a transformação. Eu costumo falar, eu sempre brinco até com o próprio pastor, eu sou um aspirante a crente, eu estou tentando me converter. E realmente eu estou tentando me converter. Eu gostaria de ser convertido 1000%, não 100%. Mas a cada dia a gente vai aprendendo, a cada dia a gente vai buscando, e a cada dia a gente melhora um pouquinho mais. A gente vai deixando de praticar coisas que não deve. E é assim que a gente vai realmente virando um filho de Deus, um cristão abençoado. Então, nós devemos permanecer em uma igreja, sempre, mas nunca idolatrar a igreja em que nós estamos, nem a nós e nem as dos outros. A Bíblia ensina, lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos adorações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então, é um mandamento de Deus. Ele mandou, Ele ordenou que a gente se congregue. A gente tem que participar da igreja. Mas a gente tem que ter a consciência de que não é indo na igreja, não é subindo aqui no púlpito para falar, não é subindo ali para tocar um instrumento, para cantar, ficando lá na porta. Não é isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar é a palavra de Deus através de Jesus Cristo. Ele nos deu a salvação. E a palavra é o caminho para que a gente possa chegar até Ele. Então não adianta a gente ficar idolatrando a nossa igreja ou ficar idolatrando outras coisas. Nós temos é que seguir o que Jesus Cristo quer que a gente faça. Então o povo de Deus tem que permanecer em Cristo. Devemos permanecer em uma igreja, mas nunca idolatrá-la e nunca idolatrar nenhum santo, idolatrar ninguém. A Bíblia ensina que não devemos deixar de congregar, né? Isso é uma ordem de Deus. Não é só um ensinamento, né? É uma ordem de Deus. Você tem que congregar. Quando você tiver numa igreja, que essa igreja coloca sua tradição acima da palavra de Deus, foge dessa igreja. Porque nada supera a palavra de Deus. Não é tradição, não é história, os pais da igreja, nada disso. O que nós temos que saber, está tudo aqui, ó. Está tudo na palavra de Deus. Então que a gente busque realmente a ler a palavra, que a gente busque direção do Espírito Santo para entender a palavra, que a gente aprenda com quem realmente prega a palavra e que cada dia a gente continue melhorando tudo isso. A nossa maior autoridade tem que ser Cristo e a sua palavra. Toda igreja saudável deve dizer: olhe para Jesus, olhe para Jesus e nunca olhe para nós. Nunca olhe para nós. Por melhor que seja o pregador, por melhor que seja o padre, o pastor ou quem estiver ministrando a palavra, jamais ele pode dizer que ele é o detentor da palavra, que ele é o que conhece. A palavra está aqui e está em Jesus. Então, a gente nunca pode deixar que a nossa mente seja perdida e que a gente abandone realmente o ensinamento. Eu queria deixar aqui uma pergunta e uma reflexão para que todos nós pudéssemos meditar, não só quando a gente está aqui, mas quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na rua. Você segue Jesus ou apenas uma religião? Vou fazer mais do que uma pergunta. Nós estamos seguindo Jesus ou nós estamos seguindo uma religião? Hoje virou moda, né? Ser evangélico hoje é uma coisa linda, né? A maior parte está se transformando em evangélico, mas sem conversão nenhuma, sem transformação. Sua fé está em Cristo ou em uma denominação de igreja?
Não, eu sou batista. Eu sou metodista. Eu sou calvino. Todo mundo tem que ser discípulo de Jesus Cristo. Não é difícil, é? Entender que o caminho é esse. Se a placa da igreja desaparecesse hoje, sua fé ia ser abalada? Se a sua igreja fechasse, sua fé vai ser abalada? Se for, começa de novo, meu irmão. Que a sua fé tem que ser firmada naquele que é o autor e consumador da fé. Só Ele. Jesus não morreu para fundar partidos religiosos. Ele jamais quis isso. Ele morreu para salvar os pecadores. E nós somos os pecadores. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos disso. Então, a gente tem que olhar para Cristo. Eu convido a igreja que olhe para Cristo. Não olhe para as coisas do mundo. Não olhe para as coisas que nos comovem. Nicole, põe de novo lá João 14,6, por favor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem dúvida. Alguém tem dúvida de que ali, do que está escrito ali? Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que o único jeito de chegar ao Pai é através dele? Eu acho que ninguém tem dúvida. Então a gente tem que se firmar nisso. A gente não pode se perder. Coloca Colossenses 3,11, por favor, Nicole. Já estou mandando, hein? No qual não pode haver grego, nem judeus, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então não importa se você é branco, se você é japonês, se você é preto, se você é azul, se você não interessa. Se você quer ser salvo, é Jesus Cristo. Não pode ter divisão, não pode ter briga entre irmãos, não pode ter briga entre igrejas. Nós temos que ser seguidores de Cristo, pequenos cristãos. É isso que vai nos levar para a casa dele, para o reino dele. A verdadeira igreja é identificada não pela placa da fachada, mas por pessoas transformadas pelo sangue de Jesus. Essas pessoas foram transformadas pelo sangue de Jesus. Denominações podem ser úteis para organizar, para ensinar, para falar, doutrinar, mas acima de tudo tem que estar em Cristo. Nosso compromisso tem que ser com a sua palavra, amando uns aos outros e vivendo para a glória eterna, para a glória de Jesus, aquele que por mim se sacrificou, aquele que deu a vida para que nossos pecados fossem lavados e nós fomos perdoados. Então, que possamos realmente levar para o coração que não importa nada do que a gente ouça ou do que a gente vá discutir aí fora ou vai discutir na internet. Não é igreja que salva, não é pastor que salva, não é padre, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que salva. Que isso entre no nosso coração, que entre na nossa mente, que a nossa mente seja transformada realmente e que não saia do nosso coração. Que a gente realmente viva as promessas que Cristo nos oferta. Que a gente viva a palavra de Cristo. E que a gente aprenda, né? Que a gente aprenda que em Cristo tudo é possível. Em Cristo tudo é possível. E a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que Ele ensinou. Qual foi o mandamento que Ele nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Cristo no meu coração e Cristo nas minhas ações, amando, partilhando a palavra, fazendo alguma coisa por alguém, porque muitas vezes a gente fala,
não estou em condição de ajudar ninguém, eu estou passando por uma situação ruim, mas ajudar não é só fazer algum bem material, não. Ajudar é você, uma hora de a pessoa precisa de um abraço, uma hora que a pessoa precisa de uma companhia, a hora que a pessoa precisa de uma palavra, você tem essa palavra para pôr no coração dessa pessoa. E isso realmente é o que Jesus quer, que a gente ame o próximo. E amar não é levar ele para morar na sua casa, porque não, é levar ele para morar na casa de Deus. Esse é o maior amor que a gente pode ter pelo próximo, é fazer com que ele vá lá para a casa de Deus e que a gente possa ir de braço dado, né? Que a gente possa ir junto a cada dia. Amém, irmãos? Eu sei que é uma palavra curta, uma palavra... Toda palavra é boa, né? Não importa. Toda palavra é boa. Então, guardem essa palavra, recebam no coração e vamos orar um pouquinho para que a gente possa voltar para casa, que já está quase no nosso horário. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos meditar e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. E que o Senhor realmente abra, Senhor, o nosso coração para que nós recebamos, Senhor, a Tua graça e misericórdia e Teu amor, Pai. Porque sem Ele nada somos e nada podemos, Pai. Nós estamos todos os dias pedindo a Ti, Pai. Pedimos tantas coisas, Senhor, como vamos pedir mais uma vez hoje. Estamos aqui num culto de oração. Pedimos aqui pelas pessoas que estão enfermas, Senhor. São todos irmãos que tanto... O nosso quadro ali tá cheio, olha. Reginaldo, Samuelzinho, Lena, Jonathan, Rosana, Pastor Marcelo, Pastor Matias, Pastor Walter, Lígia, nação de Israel, que está passando por umas tribulações gigantes, né? João Mateus, Kátia, C1, olha que nome diferente. Senhor, abençoa cada um deles, Senhor. A Sofia, Senhor. O José Donizete, que está de novo com o pé dele com problemas, Senhor. Nossos governantes, Senhor, nossas famílias, nossa igreja, Senhor. Nosso coração, principalmente, Senhor. Transforma a nossa mente, Pai. Coloque em nós, Senhor, em todas essas pessoas, não só a cura física, Pai, mas que o Senhor coloque em nós, Senhor, a cura da alma, Senhor, aquilo que nós precisamos realmente viver, Senhor. É ter uma alma voltada para a Tua palavra, ter uma alma voltada para os Teus ensinamentos, Senhor. Para que a Tua glória e a Tua misericórdia seja feita em nós, Pai. Para que possamos merecer essa glória e essa misericórdia, Deus. Para que possamos voltar para a Tua casa, para que possamos estar vivendo eternamente na Tua presença, Pai, sem preocupações, sem dores, sem nada para pedirmos, Senhor. São tantas coisas que nós temos precisando, Senhor. São tantos pedidos que as pessoas colocam aqui na caixinha, Senhor. A cada dia que você conversa com qualquer um, são lamentações, são pedidos. Mas às vezes a gente esquece de agradecer o pouco que a gente tem. A gente pede e nunca agradece o que tem. O pouco que a gente tem é muito maior do que aquilo que a gente possa querer ou imaginar. Porque esse pouco nos conduz à Tua casa, Pai. Hoje eu vi uma pequena ilustração de uma pessoa que vê um outro passando de carro. E ele, se eu tivesse um carro desse. Mas ele estava numa moto, daí ele passa perto de um de bicicleta, e o de bicicleta inveja a moto dele, passa perto de um que estava a pé, até que passa perto de um que está numa cadeira de roda, e esse que está na cadeira de roda, agradecendo a Deus, porque ele está vivo, ele está podendo se locomover, mesmo que seja numa cadeira. E às vezes a gente tem muito mais do que merecemos, na verdade, e às vezes a gente é ingrato. Não pedimos, não agradecemos, Senhor. Eu sei que o Senhor pediu para que a gente orasse, que a gente pedisse. Estou aqui mais uma vez, Senhor, te pedindo. Que o Senhor venha trazer cura para todos esses irmãos que estão necessitados, Pai. Que estão em leito de hospital, que estão passando por dificuldades grandes na área da saúde.
mesmo que seja financeira, de trabalho. Senhor, abençoe a cada um, de acordo com a sua santa vontade, Pai. Mas o mais importante de tudo, Pai, nos dê direção, nos dê sabedoria e transformação, Senhor, de coração e mente, para que realmente possamos, Senhor, possamos caminhar lado a lado, todos juntos, num só propósito, alcançarmos o reino glorioso que o Senhor nos promete, Senhor. O Senhor disse que tem moradas para nós lá. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de sermos transformados, de sermos realmente mudados. E é isso que precisamos, realmente sermos transformados de dentro para fora, Senhor. Sermos transformados na Tua glória, e de glória em glória nós chegaremos na Tua casa, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Podemos ir embora. Vamos ficar de pé, então? Senhor, pelo amor do Deus Pai, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas consolações do Espírito Santo, Senhor, agradecemos todos os dias, Pai, e que o Senhor esteja nos abençoando mais essa noite, Pai, nos dirigindo de volta para nossa casa e colocando em nosso coração, Senhor, a Tua palavra, que a cada dia possamos aprender mais um pouquinho, Deus. Em nome de Jesus, amém, Pai.